Olá, como estamos todos? Muito boa noite. Bom, hoje nós iremos falar sobre ciclo da vida, o próprio desenvolvimento individual da nossa construção, como nós construímos os nossos ciclos, né? É muito importante que a gente perceba, né, esse jogo de quebra-cabeça, como isso é construído. Vamos lá? Bom, ciclo da vida. Infância, fase adulta, velhice, fases da vida. Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida. O nascimento, que é quando tudo começa, e o encerramento, a finalização, a perda, a morte, seja como cada um quer chamar. O período entre o nascimento e a morte varia bastante de acordo com espécies de diversos outros setores, como a qualidade de vida. Deixa eu botar aqui o meu amigo. E aí a gente vai ver como anda a nossa qualidade de vida em cada ciclo, ok? Bom, o ser humano, ele tem um ciclo de vida, né? Nascemos, crescemos, tornamos adulto, tá? Criança, pré-adolescente, adolescente, tornamos adulto, casamos, temos filhos e envelhecemos. E você? Qual desses ciclos você está no momento? Bom, o ciclo, as fases do ciclo do processo da aprendizado, começa pela infância, que é o lugar próprio, cuidado, tá? É um lugar especial, é aquele lugar lúdico, aquele lugar para brincar. A criança que não brinca, ela tem sérios comprometimentos na vida adulta. Logo depois, nós temos a adolescência, que já é um processo de transição, né? A educação já vem educação técnica para o trabalho, é todo um preparo. A gente percebe quando o adolescente não entrou nesse ciclo, que os pais não querem que o adolescente trabalhe ou faça estágio, ele vai ter sérios comprometimentos na vida adulta. Ele vai ficar muito lá na infância e adolescência e ele vai ter um pouco mais de dificuldade para chegar no próximo ciclo, que é a vida, o ciclo do adulto, tá? Que esse ciclo, né, do adulto, ele vai trabalhar a produtividade, o momento de trabalho, o quanto ele vai produzir, vai trabalhar, vai estudar, vai ter esse momento, é um movimento, né, interno sobre ele. Logo depois, o próximo ciclo vem a velhice, quando adultos não dão conta do trabalho, né, que é uma fase da vida onde não tem saúde suficiente, alguns não têm disponível, né, esse cuidado médico, a produtividade da idade, né, a produtividade na idade adulta, nem sempre ela tem o mesmo patamar, né, de quando na vida adulta. Aí vem as pensões, a aposentadoria e etc. Apesar que no momento atual a gente vê, eu sou uma pessoa aposentada, já estou aposentada há 10 anos, e há 10 anos eu continuo trabalhando. Então, é muito variável de pessoa para pessoa, né? E os momentos diferenciados, né? Porque nós temos cada enta, 60, 70, 80, 90. Preciso olhar para a vivência de cada um, que foi lá implantado na adolescência para a vida adulta. Que aí essa pessoa já vai ter um potencial, né, mais amplo para desenvolver a velhice, que agora é o 60 mais, né?
A vida do ser humano está em movimento, né? O tempo todo a gente está em movimento. Todas as situações que você já passou, que passa ou passará, sejam elas boas ou ruins, né? A gente está sempre em total movimento. E fazem ou não faz parte da sua história, porque são situações que muitas das vezes passamos pela nossa história, mas às vezes não é a sua história, é a história do outro que convive com você e que você acaba entrando no movimento do outro para a sua vida. Certo? Bom, nós temos o ciclo da vida, que é uma série de mudanças, né, pelas quais os indivíduos de uma mesma espécie passam desde o nascimento até a finalização. Em muitos organismos, né, simples como as bactérias e diversos organismos unicelulares, tudo tem início, meio e fim. O ciclo da vida, ela começa com um indivíduo que cresce até atingir a maturidade. Aí, tudo começa por aí. Todos os seres vivos passam por diversas fases durante a sua existência. Conforme nós já falamos, né? Nascemos, crescemos, amadurecemos, nos reproduzimos, envelhecemos e finalizamos. Essas etapas, ela constitui o nosso ciclo de vida. Aí, eu queria saber de vocês o seguinte: quais os ciclos de vida que você vive hoje? O que você está vivenciando hoje? Quais os seus ciclos de vida? Nós temos essas duas células, né? A célula social e o segundo ciclo da célula individual. Quais os ciclos, né, que você hoje vive? Eu pulei aqui essa parte. Eu pulei. Então, o primeiro ciclo, né, da célula social é o ciclo familiar, é o núcleo individual, é o social, né? É todo o contexto familiar. Os pais geram identidade com expectativas do filho. E membros da família, os núcleos, vão se formando os núcleos, né? Pai, mãe, né? Os irmãos, tio, avô, avó, paterno, materno, né? Toda uma célula social. E cada célula tem seu núcleo. Esse núcleo pode ser paterno. Eu, quando faço anamnésia com os meus pacientes, ou então as pessoas que fazem mentoria conforme o tema, né? No questionário, alguns falam, nem conheci meus avós paterno, não conheci materno, minha avó não gostava da minha mãe, minha avó paterna não gostava, e assim sucessivamente. Então, são ciclos fechados que não se agregam, né? Então, essa identidade é gerada pelos pais, que é a célula maior, tá? Então, o primeiro ciclo é a célula social, que vai gerar o ciclo familiar, ok? O segundo ciclo, que é o ciclo individual, quando a pessoa já é adulta, ela vai se readequar ao novo subsistema, que é subsistema, tá? Vocês que estiverem vendo aí, tá? SIB, é subsistema. Aí vai acontecer o desenvolvimento autônomo, né? E você vai aprender a cuidar da sua própria vida, das suas coisas, 100% responsável financeiramente, porque já é um ciclo individual. É quando o filho sai da casa da mãe, vai morar sozinha, a filha sai, vai morar sozinha, ela vai se
readequar nesse novo subsistema, né? E ela vai ter esse desenvolvimento da própria autonomia, né? Ela vai aprender a cuidar mais dela, principalmente da parte financeira, exceto quando o filho ou a filha sai de casa e que os pais ajudam, né? Contribuem, ou dão um apartamento, ou pagam aluguel. Mas, no geral, é o ciclo individual que vai fortalecer esse lado adulto. Tá? E o próximo estágio é o casamento, que vai criar suas próprias regras. Ou seja, começa no primeiro ciclo, na célula social, vai para o segundo ciclo, que é o individualismo, né? E dali já vai gerar o próximo estágio, que quando aquela pessoa vai ter um parceiro, uma parceira, e vai criar um novo estágio. Tá? Então, é um ciclo vicioso, né? Um círculo, né, que vai ter início, meio, fim, início, meio, fim, início, meio, fim. É o social, é o individual, é o casamento. Aí, dessa pessoa que casa, ela cria o próprio ciclo familiar e assim sucessivamente. Esse próximo estágio é o nascimento dos filhos, né, que são novas perspectivas, novas funções, né? Você que antes era filho, filha, agora você é mãe, você é pai, né? Então, são novas funções daquele adulto para o círculo familiar. Bom, a vida do ser humano ela está sempre em constante movimento, né? O tempo todo, e todas as situações que você já passou, passa ou passará, seja elas boas ou ruins, fazem ou não fazem parte da sua história de vida. Ou seja, uma história que você viveu, que às vezes não é nem sua, mas é do companheiro, né? Mas que você acaba vivendo. Então, o ciclo de vida é uma série de mudanças pelas quais os indivíduos de uma mesma espécie passam desde o nascimento até a morte, né? E muitos organismos ele tá gerando esse ciclo, né? Então, o ciclo de vida ele é bem reestruturado. E todos os seres vivos passam por diversas fases durante a sua existência. Eles nascem, crescem, amadurecem, reproduzem, envelhecem e finalizam. Essas etapas elas constituem um ciclo vital, é o ciclo da vida. Então, eu gostaria que você, nesse momento, parasse um pouco e percebesse qual o ciclo que você quer deixar aí. Qual o ciclo que mais te incomodou? É como você vê essa imagem, né? Tem vários potes e a pessoa deixando ir, abrindo cada pote. Que um pote pode ser a infância, pré-adolescência, adolescência, meia-idade, 60 a mais, e assim sucessivamente. Então, eu gostaria que você comentasse qual o ciclo da sua vida que você quer deixar aí. Nossa, mãe, é tão importante que a gente tenha essa consciência, né? O que já não pertence mais, porque a gente fica muito de mimimi, né? A gente reclama, 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 mas já passou. Cabe você querer deixar aí ou ficar nutrindo esse pensamento. Então, coloque aí qual o ciclo que você quer deixar e liberte-se. Isso é tão importante, né? Agora, para a gente finalizar, enquanto eu fico brigando por aquilo que acho que é meu, eu afasto daquilo que é para mim. O que vocês entenderam sobre essa reflexão? Enquanto eu fico deixando ir, o vento levar, aquilo que eu acho que é meu, não é meu, é meu. Eu não vou deixar ir. Mas eu me afasto daquilo que é meu. Então, o que é meu está ali e eu não estou vendo. Eu só estou ligada naquilo que eu acho que é meu. Isso a gente vê muito nos relacionamentos afetivos.
Muitas das vezes eu atendo pessoas, principalmente mulheres, que a relação já acabou e aquela mulher ela fica pensando que houve. Eu não consigo pensar nada de ruim da pessoa, só penso coisa boa. Só que aquela pessoa já virou a página, já deixou ir aquela relação, já está com uma relação nova. Isso tanto homem quanto mulher, tá? E a pessoa fica achando que aquilo é dela e não é mais dela. Ou até mesmo num relacionamento, ninguém é de ninguém, né? Vocês dividem, a gente divide emoções, divide sentimentos, até o momento que um dos dois acharem que não é assim. Quer viver a vida dele, ela quer viver a vida dela, então há essa ruptura desse ciclo, né? Então, eu gostaria que você pensasse agora, nesse momento, o que você briga por aquilo que você acha que é seu? O que você está brigando? Muitas das vezes a gente briga até com ansiedade, com a insegurança. A gente briga, a gente não permite que a ansiedade vá embora. É minha ansiedade. Quantas vezes a gente fala, né? A minha ansiedade, a minha irritabilidade, a minha insegurança, o meu medo. A gente não fala o medo, a ansiedade, a insegurança, a irritabilidade. Você usa sempre uma forma de posse. É até divertido, né, falar que você não deixa ir embora a ansiedade, a insegurança. Parece que é brincadeira, mas não é não. Quantas pessoas se referem assim? A minha ansiedade, a minha dor de cabeça. Olha, Vera, a minha dor de cabeça é terrível. A minha dor de cabeça ela vem todos os dias, tem até hora marcada. A minha dor de barriga, a minha insegurança, a minha angústia. Está entendendo? Então, a gente fica brigando para não deixar ir aquilo que não é seu. A insegurança, a irritabilidade, nada é seu. Você não nasceu com ela. Tá? E aí você fica segurando, não solta as suas borboletas, vem a ventania que quer levar, né? Quer levar para tirar, mas você fica persistindo. Você acaba se afastando daquilo que é para você. Às vezes a gente tem uma relação, um relacionamento, que a gente não deixa ir, porque já acabou aquele ciclo. Então, aí se conjura, briga com Deus, aí fala que não mereço isso, mereço aquilo. Mas Deus está falando, gente, lá na frente tem uma outra pessoa que é para você, na sua medida. Cabe exatamente dentro de você. Mas você não acredita. Você fica brigando com Deus. Acha que não é sua, que é sua, e não percebe que lá na frente vem uma coisa melhor. Ok? Bom, hoje nós falamos sobre todo esse sistema do ciclo de vida. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão e percebesse aonde a sua autoestima teve uma rachadura, né? Um obstáculo, em que parte do ciclo de vida que começou a baixa autoestima. Manda mensagem para mim nos comentários ou no direct, que vai ser muito bom a gente conversar e discutir sobre isso, ok? Bye, bye. Até amanhã. Tchau.